Bem, o nosso assunto agora é a Revolução Industrial, período da história da humanidade que marcou uma transformação na forma como se produzia uma mercadoria, ou diversas, pela linha de produção, e que não mudou apenas a forma como se produzia determinada mercadoria, mas também vai transformar o espaço geográfico das cidades, onde o local onde vai se concentrar o comércio, onde vai se concentrar a indústria. Quer dizer, várias transformações também ambientais ocorrem a partir desse período. Bom, então essa revolução industrial que vamos tratar a partir de agora, ela principia na Inglaterra, mas não foi somente na Inglaterra, evidente, né? Nós tivemos ali a Inglaterra como, vamos dizer assim, o motor propulsor, mas tivemos também outros países, né, que ali quase que ao mesmo tempo também vão passar pelo processo. Mas a Inglaterra, evidentemente, foi a pioneira, né? E ali ao lado dela, algumas outras, até com roubo de tecnologia, eles conseguiram também passar por um processo semelhante, não tão avançado, não tão rápido, né, no evoluir, vamos dizer assim, do que o inglês. Agora, o porquê, né, desse pioneirismo inglês? Aqui nós temos alguns pontos a serem levantados, né? Por exemplo, aqui nós temos a Revolução Gloriosa. Lembrem que a Revolução Gloriosa, ocorrida na Inglaterra, ela transformou, mudou a forma de governo na Inglaterra, né? Foi o primeiro país, né, naquela região ali, ou do mundo, que conseguiu suplantar a monarquia absolutista, porque até então o absolutismo era uma via de regra, né? Quer dizer, as pessoas, os governos, desde o final da Idade Média, os governos se organizavam a partir de monarquias absolutistas, né? Naquela onde o rei tinha poder absoluto, né? Vai dizer absoluto, incontestável, quase incontestável, né? Evidentemente que o rei ele tinha que ter jogo de cintura, vamos dizer assim, mas mais tecnicamente dizendo, ele tinha que ser diplomata. Ele tinha que agir com diplomacia com quem o apoiava, nobreza, o clero, né? Só que assim, esses reis até a Revolução Gloriosa, eles praticamente concentravam poderes. Você imagina só, eles elaboravam leis, ditavam leis, interferiam no judiciário, determinavam pena e, além de cumprir o papel dele como chefe de Estado. Ou seja, havia uma concentração de poderes. Com a Revolução Gloriosa na Inglaterra, lembrem que foi um momento, né, que a burguesia, junto com a nobreza mercantil, aqueles que viviam da prática comercial, foi quando eles conseguem, aos poucos, ir chegando mais próximo ao poder, né? Porque até então era uma Inglaterra muito conservadora, né? Quando falamos de abrir mercados, por exemplo. E claro que ele inicia, esse processo inicia ali com o Oliver Cromwell, lá na Revolução Puritana, que foi um pouco antes, mas que vai ter o seu desenrolar com a Revolução Gloriosa. Ou seja, com a Revolução Gloriosa, a Inglaterra ela tem agora na liderança, ou pelo menos influenciando no poder, a burguesia. Então, a partir daí, a Inglaterra ela começa a deslanchar economicamente. Ela passa a dominar os mares. Por quê? Foi criado em 1651, ou foram criados, melhor, uma série de atos que deram o monopólio inglês sobre as suas colônias, né, que foram os atos da navegação. Pelos atos da navegação, não poderiam entrar nos portos ingleses se não fossem navios ingleses, ou pelo menos com a maioria da tripulação inglesa. Então, tudo isso fez com que a economia inglesa ela deslanchasse, né, que eles buscassem outros mercados. Então, quer dizer, esse enricar, essa forma de acumular riquezas, acabou gerando os recursos necessários para investir em tecnologia. Quer dizer, foi um dos fatores.
Então, assim, a Inglaterra também, nesse período, né, quando nós falamos aqui de economia, o que eles vão fazer? Eles vão criar algumas companhias de comércio. Essas companhias de comércio, elas serviam para monopolizar o comércio em determinada área. Então, por exemplo, Estados Unidos, antigas 13 colônias inglesas, eles vão sofrer muito com isso. Quando vão ter que comprar chá, né, ou de repente açúcar, de apenas de companhia de comércio inglesa, ou indicado pelos ingleses. Era uma forma de arrecadar cada vez mais impostos. Bom, então tudo isso aí, com essa abolição de taxas para incentivar a exportação, tudo isso ajudou a Inglaterra também a acumular muita riqueza. Muitas pessoas enricaram no período. Quando nós falamos aqui de abolição de taxas, gente, é algo bem interessante aí. Né? Isso aí quer dizer livre comércio. É quando o Estado ele não deve intervir na economia. Evidente que isso aí, aos poucos, vai receber influência de Adam Smith, François Quesnot, Davi Ricardo, Thomas Malthus, que eram, né, teóricos, né, que defendiam o livre comércio. Diziam, o mercado tem que ser regulado pelas leis de mercado. O Estado não deve intervir na economia. Então, quer dizer, eles queriam ali, nesse período, um livre comércio. Bom, aí, quando surgiram as primeiras máquinas, né, os teares, ainda mecânicos, precisavam, para esse tear, como matéria-prima, produto natural, do algodão, né, da lã. Mas a Inglaterra, inclusive, lembrem que estamos saindo aí ainda de um mundo feudal, onde as relações sociais e econômicas se davam no campo, né, com senhores dominando áreas. Então a Inglaterra ainda vivia com marcas do feudalismo, muito embora já ali para o século XVIII. E essa Inglaterra, ela vivia ali, nós tínhamos a nobreza no campo, e tinham várias pessoas que moravam nessas áreas que eram dominadas por esse nobre do campo, que cobrava altos impostos. E aí o que aconteceu? Quando criaram os teares, que precisavam dessa matéria-prima, que seja do algodão ou da lã, claro que depende do local, o que esses nobres do campo vão fazer? Eles pegam suas terras e cercam. Até então, os limites eram determinados por um lago, por uma pequena serra, né, ou por uma área de mata. Agora não, eles cercaram. E quem morava nessas terras antes? Quer dizer, nas terras que eram de um senhor, desse senhor que cercou, e que ele pegou, ele cedia terras às pessoas. Essas pessoas que moravam nas terras dele vão para a cidade. Muitos viram mendigos. Aí vai dizer, mas de que forma o cercamento, então, ele contribuiu para a Revolução Industrial? Vai liberar a mão de obra necessária para as indústrias. A indústria, ela precisa de mão de obra abundante. E essa Revolução Industrial, ou melhor, o cercamento, ele vai proporcionar isso. Bom, outro fator, né, que foi necessário, né, e foi fundamental, melhor dizendo, foi recursos minerais para que a Inglaterra ingressasse nessa Revolução Industrial. Imagina aí, grandes reservas de ferro e carvão. Né? Então, eles tinham ali matéria-prima, pelo menos a primordial, para fabricar máquinas. Além disso, eles dominavam diversas áreas. E essas áreas dominadas pelos ingleses, elas forneciam matéria-prima. Quer dizer que era necessário para as indústrias inglesas. Né? Quando nós falamos dessa relação de colônia, de área dominada, lembrem o Brasil. Só para a gente exemplificar, o Brasil era uma colônia portuguesa. Nós produzíamos a cana, mas quem lucrava era Portugal. Né? Quer dizer, nós extraíamos o ouro, mas esse ouro era benefício para os portugueses. Então, a colônia era dominada por uma metrópole. Né? Então, a metrópole era a dominadora. E, nesse caso, a Inglaterra ela tinha várias colônias
que propiciavam esse crescimento, né, esse desenvolvimento de indústrias. Claro, pela exploração das colônias. Aqui nós temos um outro ponto a comentar, né? Vamos aqui falando sobre as transformações que ocorreram no período, né? Muitas mudanças vão ocorrer, nós vamos ver mais à frente, mas aqui, olha só, o que começa a mudar. Percebam só, né, até trajes das pessoas da época, né? Percebam que nós temos aqui, né, das pessoas com as inovações tecnológicas para o período, né? Grandes inovações. Só que vamos ver à frente que essas inovações ela vai trazer, olha só, as pessoas para as ruas nesse período. Era algo novo, gente. Uma locomotiva a vapor. Era como se fosse um evento na cidade. É um momento de grande festa, né, de apreciar essa invenção humana. Né? Havia festa, né, no período, né, que tinha, de repente, o lançamento de uma nova ferrovia. Né? Percebam aqui, ó, os padrões urbanísticos começam a mudar, né? Outros prédios são construídos, mas percebam que ao fundo nós temos ainda a área de campo. Né? Quer dizer, ainda não era dominante nesse princípio o meio urbano, ele começa a ser a partir daí. Então, no início da Revolução Industrial, nós temos, junto com essa modernidade simbolizada aqui pela locomotiva, né, nós temos também o tradicional. Né? Percebam aí que estão caminhando juntos ainda. E aqui nessa imagem nós temos um outro ponto bem interessante a ser observado, né, que vai ser uma das consequências da Revolução Industrial, que vai ser os danos ao meio ambiente, né, a poluição, a destruição de áreas, poluição de rios, de igarapés. Né? Então, quer dizer, ela traz benefícios, mas também trouxe malefícios, né, para a humanidade. Bem, e agora vamos falar aqui sobre as 3 formas de transformação da matéria-prima. Bom, o primeiro deles foi aqui, o que nós vamos verificar, o artesanato. No artesanato, nós tínhamos ali, né, um chefe artesão. Aqui o nosso primeiro item. Um chefe artesão. Ou melhor, o artesão, desculpem. Então, esse artesão, ele dominava todas as etapas do processo produtivo. Bora imaginar um sapateiro, né? O exemplo, inclusive, que eu costumo dar em sala de aula, ele ia beneficiar o couro, colocar para secar, ele ia talhar depois, né, o formato do solado, né, ele ia fazer a confecção da parte de cima do calçado, ele ia, né, dar o acabamento, ele vendia o produto. Ou seja, da matéria-prima até o consumidor final, não há ninguém entre o artesão e o consumidor. Então, ele tanto produz quanto ele vende. Nessa relação do artesanato, não há o trabalho assalariado. Também, nós não temos aí uma divisão social do trabalho. O que é divisão social do trabalho? Quando cada um executa uma etapa do processo produtivo. Nesse caso, aqui não ocorre. Por quê? O artesão dominava todas as etapas desse processo. Bom, o segundo momento aqui para nós é a manufatura. O que aconteceu? Aquele chefe artesão, ou melhor, o artesão que falamos há pouco, né, o sapateiro, ele passou a cada vez mais ganhar a clientela. Havia outros artesãos na cidade, né, mas ele passou a cair no gosto das pessoas. Muitos calçados, mas muitos calçados não estavam dando conta. Cada vez mais ele trazia matéria-prima, aumentou o ateliê dele, ele comprou umas ferramentas. Aí só que não estava dando conta do trabalho. O que ele fez? Ele contratou outros artesãos, pessoas do mesmo segmento, também sapateiros, que também dominavam a fabricação do calçado. Nesse caso agora, né, com as manufaturas, há uma mudança. Qual é a mudança? Agora há um patrão.
Quem é o patrão? O chefe artesão. Só que agora uma outra inovação também. Se anteriormente só havia o uso de ferramentas, agora há máquinas. E essas máquinas, por isso manufaturas, a tração dela era humana, né? Eram manuais. Exemplos que eu dou em sala de aula. Lembrem daquela máquina de costura da bisa ou da avó, onde tinha que girar aqui, né, para dar o giro na máquina de costura e depois lá embaixo, com o pedal, ficava movimentando a máquina. Manufatura. A tração era humana. Só que agora tem uma outra inovação. Há a divisão social do trabalho. Por quê? Esse chefe artesão, ele chama cada um deles dos outros artesãos que ele contratou e vai dizer: pô, você é muito bom para talhar o couro, você é muito bom no acabamento, você é excelente para preparar o solado. Aí quer dizer, ele divide as atividades. Porém, não há a alienação. O que é a alienação? É quando o trabalhador ele não domina todas as etapas do processo produtivo. Nesse caso, todos eram artesãos e todos dominavam. Se dissesse assim: olha, Pedro, João, sei lá, um dos artesãos, chega aqui, eu estou com um pedido e essa senhora aqui ela está me apressando, eu preciso desse sapato para hoje à noite. Deixa o que está fazendo, coloca outra pessoa lá e faz o calçado. Ele saberia fazer. Porque ele também era um artesão, também era um sapateiro, só que trabalhando para outro. Ok? Então há a divisão social do trabalho. Bom, e na maquinofatura? O que vai acontecer? Agora nós vamos ter máquinas, mas a tração não mais será humana. A tração agora, né, é a partir de novas fontes de energia. Começa lá com o vapor, o carvão, né? Depois vamos ter eletricidade, petróleo e assim por diante, energia nuclear e mais à frente. Hoje temos diversas aí. Aí, a partir desse momento, né, o que vai acontecer? Não temos mais um chefe artesão, nós temos um industrial, o dono da fábrica. E agora o trabalhador, a exemplo do que ocorreu a partir da manufatura, ele vende a força de trabalho dele, ele vende o trabalho dele em troca de um salário. Quer dizer, a partir da manufatura, o trabalho é assalariado. Então, estamos aqui agora no terceiro momento com a manufatura. Né? Quer dizer, então, há uma fase de transformações. Aqui o que nós temos? A máquina, o uso dela agora é intenso. O uso da máquina. Né? O uso da máquina é intenso. E o número de trabalhadores da fábrica, de repente, do que ocorreu antes, agora ele vai diminuir. Principalmente devido à inserção das máquinas no processo produtivo. Cada vez mais, o patrão, o que ele vai fazer? Ele vai colocar a máquina, né, vai mecanizar a produção para diminuir o gasto com trabalhadores. Percebam só nesse vídeo que ele retrata muito bem isso. Né? Retrata muito bem mesmo, né, esse momento da história aí da humanidade. Bora lá, só um minuto. Vamos acompanhando o nosso vídeo. Agora chegamos lá. Pronto, aqui. A internet vai colaborar. Começou o nosso vídeo. Vamos colocar desde o princípio e vamos acompanhá-lo. Gente, esse é o filme do Charlie Chaplin, nosso personagem aqui na tela. E o Chaplin, esse filme, o Tempos Modernos. Percebam só o que mostra esse momento do filme. Eles estão na hora do almoço, na hora da refeição deles, após ali, né, uma parte do trabalho realizado.
E imaginem aí que o patrão, né, aqui simbolizado pelo fabricante da máquina, aqui o patrão dele, esse cidadão aqui, ele está tentando inserir uma outra máquina para que nem mesmo quando estivesse é, comendo na hora do almoço, a pessoa descansasse. Ela teria que trabalhar, né? Ela teria que executar mais uma atividade dentro do trabalho. É algo cômico, mas que ilustra muito bem aquele momento, né, da história do início da Revolução Industrial. E aqui, né, o que nós vamos ver agora, ele trata principalmente sobre como era a linha de produção, o acelerar da produção. Né? Aqui, na figura do chefe, né, da fábrica, ele vai observar, né, que a produção não está a contento, não está como deveria. Esse também ainda é parte do filme Tempos Modernos do Chaplin. Então ele vai observar a produção e percebam o que ele vai mandar fazer. Então aí, ó, o ritmo da máquina determinava o ritmo do trabalhador, né? Então ele deveria cada vez mais acelerar a produção, de acordo com a necessidade do patrão, né, que estava empregando. Só que percebam que esse acelerar a produção ele gerava danos ao trabalhador. Né? Hoje em dia as pessoas sofrem com isso, ó. Os problemas com o trabalho repetitivo. Né? Nesse caso aí, o Chaplin, já no início do século passado, ele ilustra muito bem o que era, o que eu vou chamar de LE, né, atualmente, a lesão por esforço repetitivo. Nessa cena, percebam que quando ele entrou no banheiro, ele pediu para ir ao banheiro, ele, ao entrar no banheiro, antes, ele pega o cartão de ponto dele e bate. Observem, gente, o que diz para nós isso? Ele vai sair novamente, bate o ponto dele para registrar a hora que ele estava no banheiro. Esse momento de banheiro ele não receberia, não estava trabalhando. Isso ilustra como era a vida dos trabalhadores no início da Revolução Industrial. Então, nesse início de Revolução Industrial, gente, não havia direito trabalhista. Né? A pessoa, se ela quisesse férias, poderia tirar, mas ela não receberia salário. Né? Se ela se machucasse no ambiente da fábrica, o problema era dela. Não havia auxílio saúde. Crianças trabalhavam na linha de produção. Quer dizer, foi um momento ali dessa história do mundo, né, marcada principalmente, né, por exploração do trabalhador. Percebam aqui do que nós falamos, crianças na fábrica. Né? Então era algo, até porque nós dissemos que naquela época não havia essa ideia de a criança ou adolescente. Era um homem grande ou um homem pequeno, uma mulher grande, uma mulher pequena. Né? E essas condições, né, eram insalubres dentro da fábrica. Péssimas condições, quentes, péssimos salários. E as cidades, elas cresceram muito. Né? Nós temos aqui, mostrando exatamente isso, né, o crescimento da urbanização. Cresce a urbanização, as cidades começam a ganhar contingente populacional, mas esse crescimento das cidades, que gera uma grande onda migratória e imigratória, acabou também gerando problemas. Aumento, por exemplo, né, dos crimes. Percebam? Né? Quer dizer, isso tudo, gente, tudo, para o trabalhador na época não era bom. A condição do trabalho na época era horrível, era péssima. Bom, e com o passar do tempo, né, como nós dissemos no início,
Um dos problemas dessa Revolução Industrial foi a poluição, né? O que nós falamos aí que as cidades cresceram desordenadas, né? As cidades, no começo, muitos cortiços no centro da cidade, aqueles prédios de 2, 3 pisos, né? Com várias pessoas acumuladas no mesmo ambiente, né? Quer dizer, e além disso, faltava saneamento básico, água encanada, rede de esgoto. Então, tudo isso era um ambiente propício para a propagação de doenças. Bom, agora é o seguinte: aquele modelo até então muito trabalhado, né, na economia, ele começa a ganhar um outro contorno. O capitalismo agora, substituindo o capitalismo comercial, aquela base do mercantilismo, onde quem lucrava era o comerciante, só para a gente lembrar sobre isso. Lembrem que durante o mercantilismo, na exploração da América pelos portugueses, espanhóis, ingleses, lembrem que quem tinha o maior lucro era o comerciante. Não era quem produzia cana-de-açúcar aqui, por exemplo. A pessoa produzia, ela queria vender, vamos supor que por R$ 100 uma caixa de pão de açúcar, para fabricar o açúcar, né? A matéria-prima. Aí vinha o comerciante português aqui, de 100 que aqui o produtor queria, ele queria dar metade ou até menos disso. E lá fora ele multiplicava o preço, triplicava até. Aí quer dizer, naquela época da exploração da América, no mercantilismo, o lucro estava no comércio, que é o chamado capitalismo comercial. O comerciante que lucrava, não era quem produzia. Agora, nessa fase, é o chamado capitalismo industrial. O lucro está na produção. Quanto mais se produz, maior o lucro. Agora, as péssimas condições de trabalho, né, fez com que, aos poucos, começassem a ocorrer confrontos. Os trabalhadores começam a se organizar e vão surgir sindicatos, né, vão surgir associações que lutavam por melhores condições de vida para o trabalhador. Então, com isso, começam ali os movimentos sociais. Eles começam a ganhar força. Né? Nós vamos ter, a princípio, o ludismo. O que era o ludismo? Era um movimento, né, criado por Lud, que dizia que a máquina era culpada pela miséria da classe trabalhadora. E eles pregavam a destruição das máquinas. Era preciso quebrar as máquinas. Elas tiram o nosso trabalho. E passaram ali a invadir fábricas e quebrar, né, máquinas. Aqui ó, nós temos uma ilustração disso, né, dos ludistas quebrando máquinas. Agora sabemos que a máquina é um ser inanimado e que não é a máquina, mas o dono da máquina que realiza a exploração. Né? Aí começam a criar alguns movimentos, como o movimento cartista. Os cartistas começaram a pensar o seguinte: olha, simplesmente quebrar máquina não é a solução. Nós temos que criar leis que deem direito ao trabalhador. E aí na Inglaterra eles mandavam cartas aos parlamentares, aos membros do parlamento inglês, para que criassem leis. Era mais seguro ter uma lei do que algo de repente que era uma máquina. E aí eles começam até a financiar parlamentares, subornar, né, para poder eles criarem direitos para os trabalhadores. Bom, depois disso, depois desse movimento cartista, das cartas aos membros do parlamento, nós vamos começar a construir ali os sindicatos. O que era o sindicato? Organizavam-se por categorias. Como assim? O sindicato dos médicos luta pelos interesses dos médicos. O sindicato dos professores luta pelos interesses dos professores. E assim por diante, dos metalúrgicos. Cada um vai lutar pelo seu segmento. Bom, e esse movimento todo, gente, né, ele foi muito influenciado por algumas correntes de pensamento. Né? Quer dizer, teóricos que se preocuparam em analisar o seu contexto social, seu contexto econômico, né? Analisar o seu contexto de época.
como, por exemplo, os socialistas utópicos, durante ali o processo de Revolução Industrial, o Owens, o Fourier, o Simon, né, eles foram idealizadores, né, do socialismo utópico. Por que socialismo utópico? Eles acreditavam que a solução para diminuir, pelo menos, diminuir a desigualdade, para melhorar a situação da classe trabalhadora, a solução para isso estava dentro da própria fábrica, ou melhor, dentro do próprio capitalismo. Partiria do patrão a melhoria da melhoria das condições da classe trabalhadora. Nós vamos ter aí, dentre esses teóricos, ou os Fourier, por exemplo, né, esses teóricos, eles tinham deles que eram donos de empresas. O que eles fizeram? Criaram creches para os seus funcionários, diminuíram a carga horária de trabalho. Quer dizer, vai dizer, poxa, mas funcionou. Mas uma pessoa não foi para toda a massa trabalhadora. Então, para eles, esses socialistas utópicos, acreditavam que o patrão um dia ia valorizar o seu trabalhador. Um dia ia melhorar as condições de vida do trabalhador. Né? Daí o porquê utópico. Né? Lembrem que a utopia é algo que se ambiciona, mas que, de repente, naquele momento não é possível de realização. Bom, outra corrente foi o socialismo científico, de Karl Marx e o Friedrich Engels. Né? Os dois teóricos, eles vão além aí do socialismo utópico. Eles trabalham, por exemplo, com o conceito de materialismo histórico, dizendo eles o seguinte: a luta de classes é o motor da história. O que seria isso? Ele diz que a luta entre o patrão e o empregado, né, patrão e empregado, ele vai acabar gerando um evento que vai levar à tomada de poder pelos trabalhadores. Ele dizia que era necessário a praxis política e a prática, a luta, né, e pregava uma luta revolucionária para tomar o poder. Então, Karl Marx dizia, né, que nessa luta entre patrão e empregado, que tinham interesses totalmente opostos, né, até de negação um do outro, dizia assim que o patrão ele quer lucrar cada vez mais. Para lucrar, ele precisa explorar o trabalhador. O trabalhador, por seu turno, né, ele quer direitos trabalhistas, né, ele quer auxílio saúde, férias remuneradas, as melhores condições de trabalho. Mas para ele adquirir isso, quem perde é o patrão. Então, é a chamada dialética marxista. Então, a partir da praxis política, a partir do momento que o trabalhador tomasse consciência da sua importância para o processo produtivo, esse trabalhador ia se unir, ia destruir o patrão e ia chegar ao poder. A partir daí, segundo Karl Marx, nós teríamos a ditadura do proletariado. O que seria isso? Um governo dos trabalhadores, que seria tão cruel com o patrão como o patrão era com o trabalhador. E qual era a função desses trabalhadores no poder? Porque quando chegou o trabalhador no poder, começaria o socialismo. E a função desses trabalhadores no poder era eliminar as classes sociais. Ao eliminar as classes sociais, chegaríamos ao comunismo. Daí o porquê, como dissemos, é errôneo dizer que ocorreu um comunismo marxista. Vários erros nós temos aí dentro da teoria do Marx, pelo menos o que foi ventilado, que não ocorreu. Primeiro que ele dizia que chegaria-se essa revolução socialista, né, do trabalhador quando em sociedades tecnologicamente avançadas. Cuba não tinha chegado a um alto grau de exploração capitalista, Cuba, Rússia, China. Todos esses movimentos praticamente começaram no campo. Erro marxista. Outra coisa que o Marx pregou é que os trabalhadores chegariam ao poder. Em caso nenhum desses do que ocorreram, Cuba, China, União Soviética, em todos eles nós tivemos ditadores no poder. Então, quer dizer, de análise social, né, ou econômica, de contexto, é muito interessante. Só que a gente tem que pensar no que ocorreu hoje em dia.
Então, por isso que hoje em dia, quando refere-se à China, a Cuba, por exemplo, nós chamamos de socialismo real. Vários desses países pretendiam chegar nesse socialismo científico do Marx, mas não chegaram. Por isso, socialismo real. Bom, dentro dessa proposta ainda, desses movimentos sociais, nós tivemos o anarquismo. O anarquismo, cujo principal expoente foi o Mikhail Bakunin. O Bakunin pregava o chamado socialismo terrorista. O que era isso? Ele pregava, se possível, o assassinato dos líderes governamentais. Aí eles pretendiam chegar ao poder? Não. Eles queriam destruir o poder. Eles tinham muita similaridade, muito semelhantes com as ideias dos socialistas, que era preciso uma revolução social, econômica e tudo mais. Porém, os anarquistas eram contra qualquer forma de poder. O poder, para eles, era opressor. Era preciso destruir o Estado. Bem, aqui nós falamos um pouco, né, sobre a Revolução Industrial. As transformações geradas no mundo, né, a partir do início do processo da Revolução Industrial. Estamos passando ainda por mais mudanças, consequentemente. Né? Nós temos aí uma era tecnológica agora, né? Uma era aí de transformações constantes. Aqui estamos, nesse momento, né, usando essa evolução tecnológica, né? E a humanidade ela continua caminhando. Um grande abraço em todos e que fiquem aguardem pela próxima videoaula. Grande abraço e até a próxima.